evidência em cima disso. E foi se reconhecendo uma série de coisas relacionadas ao dano pulmonar relacionado à ventilação mecânica. O dano pela pressão, o dano pelo excesso de volume, o dano pelo atelectrauma, PIP inadequada. Então, volutrauma, barotrauma, atelectrauma, biotrauma, tudo isso passou a ser reconhecido e se começou a atuar em variáveis ventilatórias para tentar proteger o pulmão dessas lesões. Então, hoje, quando a gente faz uma ventilação protetora, uma estratégia protetora, o que a gente está buscando evitar é VILI. Eu procuro evitar a lesão induzida pela ventilação mecânica, que em cascata vai levar a infecção, disfunção diafragmática, tempo de ventilação prolongado, tempo de internação prolongado e até morte. Mas a ação principal é em evitar a lesão induzida pela ventilação mecânica. É isso que a gente busca. Então, uma série de variáveis que todo mundo aqui já está familiarizado, A gente busca um volume corrente ideal, com o peso predito, uma PIP adequada para evitar o atelectrauma e a gente mede. A gente mede driving pressure, a gente mede stress index, hoje a gente começa a falar em mechanical power. Então, a gente está falando de ajustes de várias variáveis em função do tempo. Porque, manualmente, a gente faz isso em um ciclo. A gente vai lá, faz a pausa expiratória, vejo a pressão de platô, faço pressão resistiva, pressão elástica, driving pressure, vejo se tem autopipe ou não, e depois vou fazer outra coisa. E quem vai fazer isso se mudar a mecânica? Daí 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Então ficou tantas variáveis reconhecidas, mas uma dificuldade de manusear todas elas pessoalmente com o manuseio do ventilador. Então a gente sabe no decorrer do tempo que a segurança vem de vários estudos. Então os estudos com o ARDSNet, a gente viu que o volume corrente por peso predito em torno de 6 ml por quilo, era melhor do que usar volumes correntes com peso real ou acima disso. Mas será que de fato a gente está fazendo isso? Se a gente for olhar essa análise de 1970 até 2010, melhorou. A gente está usando menos volume corrente. Mas vamos olhar que é baseado em peso predito, a gente está falando de 2010, muito próximo da gente, e ainda tem se ventilado pacientes com peso real. E mesmo com o peso predito, se a gente for olhar a média de volume corrente nessa análise, deu um volume corrente médio em torno de 8 ml por quilo a 8,5. Então a gente, apesar da gente saber que o volume mais baixo, baseado no peso predito, tem impacto, a gente acaba não fazendo isso no dia a dia. Por quê? Por coisas muito simples. Às vezes a gente não mede, não calcula o peso predito, não olha se o volume corrente está realmente adequado em todos os ciclos. Dependendo da modalidade, ele pode variar, como pressão controlada, pressão de suporte. Então, a gente não faz de fato. E a coisa só foi ficando cada vez mais clara. Nessa análise muito legal, 50 países, onde se viu que, independente de ser SARA leve, moderado ou grave, o volume corrente médio dos pacientes aqui, em torno de 60% dos pacientes, está de 8 ml por quilo. Mas uma SARA grave, com 8 ml por quilo. E mesmo em pacientes sem SARA, mas com risco, traumas, grandes cirurgias, infecções, que ainda não tem SARA, mas tem risco de acontecer, deu exatamente a mesma coisa. Mais de 60% dos pacientes estão sendo ventilados com volume corrente acima do volume corrente que a gente busca para proteção. Mais uma vez, o Langsafe mostrou aqui, se a gente olhar o que seria uma ventilação próximo do protetor, seria aquela com pressão de platô menor que 30, com volume corrente menor que 8. Hoje a gente fala de 6 a 8, lógico, quanto mais grave a SARA, mais próximo dos 6 a 4 a gente vai ficar. Aqui nós estamos falando de em torno de 50% a 60% dos pacientes. Significa que 40% dos pacientes ainda estão sendo ventilados com platô acima de 30 e com volume corrente acima de 8 ml por quilo. Então a gente sabe da evidência, mas a gente não consegue atuar o tempo todo nisso, à beira do leito. Quando a gente passa a falar em volume corrente em espontânea, a coisa até piora. Se tentou fazer um estudo para comparar que volume corrente a gente usa quando o paciente passa para a pressão de suporte, modalidade espontânea, e tentou se comparar de 8 a 10 ml por quilo de peso com 6 a 8 ml por quilo de peso. E a gente viu nos resultados que, independente do grupo em que o paciente caía, a hora que chegava a impressão de suporte 5, não podia mais reduzir. E o paciente que era incluído como volume corrente reduzido, de 6 a 8, ele acabava ficando acima disso.
Então, todos os pacientes, independente do grupo em que eles estavam ventilando entre 8 e 9 ml por quilo de peso predito. A falta do ajuste contínuo, principalmente quando esse paciente está em modalidade espontânea, fica muito difícil. Falando aqui, o público feminino é grande sempre, está aqui, né, dominando a plateia, vocês levam muito prejuízo em termos de ventilação mecânica, porque o fato da gente não usar uma fita métrica de fato, né, e não dar relevância ao sexo da pessoa e fazer o cálculo do peso predito, se viu que no decorrer do tempo, a proporção de sexo masculino ventilado com volume e correntes mais baixos é muito maior do que do sexo feminino. Quer dizer que não se leva em conta realmente o cálculo do peso predito, né? Uma fita métrica que poderia ajudar muito ali as mulheres serem protegidas quando ventiladas, elas estão mais expostas a dano relacionado à ventilação mecânica. Foi evoluindo, a gente passou a reconhecer que a driving pressure dava uma boa impressão, dava uma boa correlação com o estresse, né, que o volume corrente causa, com o estiramento. Então se viu que a driving pressure maior que 15, pela publicação do Marcelo Amato, impactava de maneira a aumentar complicações e mortalidade. Então nosso alvo era ventilar abaixo de 15 de drive pressure para tentar evitar vila e evitar mortalidade. E muito legal esse artigo do Adserpa, que ele mostrou que duas bases de dados muito grandes, que é o MIMIX-3 e o AICU, mostrou que quanto mais se aumenta mechanical power do paciente, né, para cada 5 joules de aumento da mechanical power, se aumenta o odds ratio de mortalidade, em torno de 6%. Então, a gente sabe que variáveis dinâmicas e contínuas, não só a driving pressure, mas mechanical power, que em função do tempo, pode provocar mais danos impactando na mortalidade. Mas, de fato, a gente faz isso, aí vieram as publicações. Somente 50% dos pacientes estão sendo ventilados respeitando a driving pressure menor que 15. A gente não faz isso o tempo todo, né? E se a gente olhar para a mechanical power, a coisa piora muito mais. 40% só tem um nível de mechanical power abaixo do 17, que é o nível crítico, que causa lesão e aumenta a mortalidade. Difícil de calcular no dia a dia. Com a automação, isso vai acabar ficando mais fácil, porque vai estar na tela para a gente ver e saber qual variável a gente age. Se na frequência, se no volume, se no fluxo, se na PIP. Então, se pensou no seguinte, se a gente automatizar esses controles, se eu preciso saber a altura, se eu preciso saber sexo, se eu quero pôr um limite de volume, com um limite de delta de pressão, e se eu tiver um software que faça isso para mim, é só botar essa regra na tela. Porque eu não preciso ficar indo toda hora para ver se essa mecânica mudou, para ficar fazendo alterações de hora em hora, né? Então se faz o racional do volume corrente baixo, da PIP adequada, da drive pressure, da mechanical power, em usar frequências menores, usar O2 com consciência, integrando essas variáveis para proteger melhor o pulmão. Então, se a gente puder fazer isso continuamente, isso é muito melhor. Porque até o momento, o que a gente vê é isso. A gente não está conseguindo evitar excesso de volume ainda, a gente ainda não está conseguindo proteger todos os pulmões por excesso de pressão, e a PIP ainda é uma dificuldade para todo mundo, no mundo todo, né? Santo Graal, qual é a PIP ideal, a gente nunca sabe, ela é muito individualizada para cada paciente. Então a gente está ainda numa zona nebulosa por não ter como ficar do lado do leito o tempo todo manuseando esse ventilador. Na modalidade espontânea, pior ainda, porque ainda existe a contratilidade do diafragma e que a gente pode ajudar o paciente com a ventilação ou piorar, né? Uma faca de dois gumes sempre. Então, ao fazer a automação, integrar todas essas variáveis para conseguir um nível de proteção maior, o racional é muito claro. Isso poderia ajudar? Sim, poderia ajudar muito, mas a gente precisa de evidências. Será que a gente já tem evidências? Primeiro começa o problema, fica claro. Esse problema realmente existe, né? Gera esse estudo aqui, ó, uma projeção até 2030. A população está envelhecendo, ela tem mais doenças, ela interna mais e temos mais pacientes sendo ventilados.
Só que não se aumentou o profissional especializado, o intensivista, né? O fisioterapeuta especializado, o enfermeiro especializado, não aumentou na mesma proporção em que aumentou o número de pacientes recebendo ventilação. Então isso vira um problema. Esse problema se chama sobrecarga, né? Então está todo mundo fazendo 10 funções ao mesmo tempo, está todo mundo atolado de burocracia e como é que a gente vai monitorar? A gente faz esse paralelo, né? Um monte de gente em risco. Quem está cuidando? Olha lá, tem um cuidando aqui, né? Uma piscininha rasa ali, não tão cheia. Imagina aquela UTI de alta complexidade, com todo mundo sendo ventilado por condições pulmonares muito difíceis, com potencial danoso muito grande, e só uma pessoa ali tomando conta ou preocupada com aquilo. Não dá, né? Não dá. Então, existe automação já em outros setores que funcionam muito bem, né? Quem tem ali seu Netflix, você assiste um filme na mesma linha 3 vezes, ele te sugere, ó, que filme eu vou assistir hoje? Não sei, ele já te sugere baseado no que você gosta, no que é ideal para você. Então isso acontece no Spotify, isso acontece no Airbnb, Amazon, todo mundo hoje, a aviação, usa automação para diminuir riscos e danos, né? E melhorar a qualidade, melhorar os desfechos. Então, se a gente unir a nossa capacidade de avaliar o paciente, saber o que ele precisa e usar a máquina para nos ajudar, eu quero que ele fique nessa situação, nesse intervalo de segurança. E essa máquina conseguir, ciclo a ciclo, avaliar se esse paciente está em situação segura, isso, com certeza, né, em termos teóricos, vai levar a melhores desfechos. Já que eu não consigo fazer isso, que a gente viu que a literatura mostra uma coisa e a gente não consegue, não tem perna para cumprir aquilo. Porque hoje a gente faz isso. Padrões controlados de tudo, que não é o ideal. A gente faz uma ciclagem ainda monótona nos modos assistidos controlados básicos, que a gente domina mais e acaba usando só isso, às vezes até preconceito. Por que eu vou usar outra modalidade se não reduz mortalidade? Não, calma. É muito cedo para a gente dizer quando uma coisa é nova. Mas qual seria o racional inverso? Aumenta a mortalidade? Aumenta o dano? A primeira coisa que a gente tem que ter é essa resposta. Se não aumenta o dano, se não aumenta a mortalidade, talvez o que falte é tempo, maturidade e aprender a lidar com a tecnologia, para aí sim a gente conseguir os melhores desfechos, né? Os dados são incompletos, que a gente monitora, e treinamento cada vez mais repetido, porque o turnover de pessoas novas sempre chegando está aumentando. Então é sempre a gente não consegue mudar de fase do jogo, né? A gente está sempre na mesma fase ali, né? Então, quais seriam as vantagens de fazer uma automação da ventilação? Primeiro, eu posso fazer um ajuste imediato do módulo. A partir do momento que o paciente faz um esforço, eu não preciso fazer ciclo assistido, porque o ciclo assistido é desconfortável, porque ele dispara a válvula inspiratória, mas o que entrega é o que eu programei, que não é o que ele quer. Então isso dá impacto diafragmático. Se ele muda de um modo para assistir controlado, na hora que ele fez um estímulo suficiente, isso se torna espontâneo, isso faz uma transição do controlado para o espontâneo, ou assistido, chamado espontâneo também, de uma maneira muito mais rápida. E se o paciente não faz nenhum esforço, ele volta para o modo controlado para dar segurança ao paciente. Então não precisa de eu ficar lá mudando para o espontâneo, controlado, baseado no nível de consciência, no esforço que o paciente está fazendo. Então é possível fazer isso com automação? É possível. Detectou esforço, ele libera um ciclo espontâneo. Não detectou esforço, por um cálculo de tempo, a partir de tantos segundos, lança um ciclo controlado. Então a mudança de modalidade passa a ser mais rápida. Pode ter um ajuste mais automático, mais rápido do suporte. Se aquele suporte pressórico não contempla o volume corrente ou excede, o próprio ventilador ajusta para cima ou para baixo o delta de pressão para ajustar o volume corrente, mas nunca saindo da zona de segurança. Então a gente mantém ele protegido e seguro. Início imediato automático do desmame, né? O termo desmame é muito controverso. Cada definição, cada diretriz tem uma definição, né? Eu gosto muito da mais antiga que a gente usa. Desmame a partir do momento que o paciente começa a fazer ciclo espontâneo. Ele começa a ter estímulo, ele já está sendo desmamado da ventilação, né? Então, se eu começo, se o aparelho detecta o esforço
começa a ter ciclos espontâneos. E ele vai reduzindo sozinho o delta de pressão, porque o volume corrente já está muito bom pela força muscular. Isso é o que a gente faz ciclo a ciclo, indo lá, reduzindo pressão de suporte de tempos em tempos. Só que de quanto em quanto tempo a gente tem perna para fazer isso? Às vezes o paciente fica na mesma pressão de suporte por horas, porque eu não tenho condição de ir lá que estou admitindo outro. Né? Então ele não tem esse ajuste rápido do delta de pressão para cima e para baixo. E do início do desmame. Saiu agora, né? Semana passada, um artigo mostrando que o tempo de transição entre os modos controlados e assistidos tem impacto no tempo de desmame, no tempo de internação na UTI, no tempo de internação hospitalar. Quanto mais rapidamente a gente faz essa transição, melhor a gente poupa músculo, né? Menos envolvimento dos profissionais de saúde que estão sobrecarregados, como a gente viu. Hoje tem mais pacientes que profissional de saúde precisando de cuidado avançado. Então a automação poderia beneficiar todos esses critérios, né? Primeiro a gente precisa saber se tem esses benefícios, para depois a gente produzir estudos olhando mortalidade, uma série de coisas que vão acontecer daqui para frente. Então, não é de hoje que se pensa nisso. Quando a gente fala de automatizar a ventilação mecânica, a primeira descrição que a gente tem é de 1953. Né? Quando começou a ventilação mecânica, já começou a se pensar em diminuir o trabalho humano. E a primeira publicação é de 1971, onde se fazia um controle em alça fechada de volume e frequência. E aí, em 1977, 6 anos depois, uma meta-alvo, que é o que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro controla o volume minuto para manter o PCO2 estável. Ele muda o volume que a gente inspira e a frequência para ajustar o CO2 que a gente tem como seguro com o pH ideal. Então se pensou em fazer esse controle automatizado desde 1977. Mas isso dispensa tecnologia que nem sempre é disponível na época. Hoje o que a gente faz, então, nós vamos no ventilador, fazemos uma plotagem de variáveis, entrega para o paciente e depende da gente avaliar o paciente para fazer um novo ajuste. A automação é colocar sensores que detectam o que a gente quer como segurança. Então eu faço um primeiro controle. Vai entregar um primeiro ciclo para o paciente. Nesse primeiro ciclo já faz a leitura de delta de pressão, de volume, de frequência. E dependendo da zona de segurança que eu coloquei, eu não quero que a frequência passe de 30, eu não quero que a pressão passe de 40, eu não quero que o volume passe de 7 ml por quilo. A leitura do ventilador vai gerar um reajuste das variáveis sem precisar da gente estar perto. Então isso é fazer a automação para a gente somar o trabalho e a inteligência dos dois ali para melhorar esses desfechos. Então, um exemplo aqui. Se você tem um CO2 que está acima do ideal, o próprio ventilador vai aumentar a frequência ou volume, aumentando o volume minuto para diminuir o CO2 do paciente, vai ter CO2. E qualquer perturbação que aconteça a partir dali, o próprio ventilador detecta e faz esses reajustes. Então, ajustes de ponto e de perturbações, ciclo a ciclo. Isso é possível ser feito hoje com os transdutores, os sensores que a gente tem, softwares que a gente tem. Existe uma série, já existem programas de automação para volume corrente e pressão, que é uma preocupação nossa, o volume corrente está acima, delta de pressão não está bem controlado. Já existem software para controlar oxigenação e ventilação, PO2 por CO2, saturação, e inclusive testes de automação de força muscular. P01, pressão muscular máxima, né? Respiratória máxima. Então foram se desenvolvendo aparelhos com essa tecnologia que virou, às vezes, em alguns momentos, exclusividade de quem colocou no mercado. Existe uma patente para isso. Durante tantos anos, ninguém mais pode produzir porque eu coloquei isso no mercado. Então, desde 92, entrou o PaviPlus. Ele é uma maneira de fazer a automação do controle, né, do esforço em que o paciente faz e o que a máquina apoia, a porcentagem de apoio. Só que isso é para a modalidade espontânea. Não funciona desde o início da ventilação. É só aquela hora que eu passei o paciente para espontâneo e eu tenho que ir lá e mudando a porcentagem de assistência que o ventilador vai fazer ao paciente. Depois veio o ASD. Aqui a gente pode usar desde o início da ventilação, porque essa automação ela é baseada no volume minuto
por uma equação, né, equação de Otis, que vai achar o melhor delta de pressão para o melhor volume, para a menor frequência, para diminuir o trabalho respiratório do paciente e manter ele no nível seguro de frequência e volume. Né? Isso pode ser feito em ciclos controlados, em ciclos assistidos. Então, desde o início da ventilação até a retirada. Depois veio o NAVA, que só também, né, neural, então precisa de uma sonda para detectar atividade esofagiana, para abrir a válvula inspiratória pela despolarização, antes de ter a contração, para poupar o desgaste do diafragma. Mas isso é para modalidade espontânea, eu não posso fazer isso desde o começo. E o pulmão começa a lesar desde o momento que a gente bota o paciente nele. Desde que eu começo a ventilação, o pulmão começa a se lesar. Em 2006, o Smart Care, que é uma modalidade de desmame automatizado. Então, a fase inicial, eu não tenho automação, onde está controlado. Hora que começa a ter ciclos espontâneos, eu posso ativar o Smart Care e ele vai fazendo aquele desmame manual sozinho, até dar o sinal. Ó, já está 7 de suporte, né? Está tudo pronto para você estubar. Você quer estubar ou não? Isso faz sozinho. Mas a parte da ventilação assistida, não. Ela é feita da maneira como a gente regula. Em 2011, se acrescentou ao ASV esse outro controle, chamado Intelivent, que é o controle de gases, né? De saturação de oxigênio e PCO2, para um ajuste de CO2 e PIP. Então, a automação de troca gasosa, também, né, de ventilação. E o tempo foi passando, e a partir desse desenvolvimento, as patentes foram começando a serem quebradas, e aí todo mundo poderia ter a chance de fazer a automação do seu ventilador. Isso é muito bom, né? Vamos fazer um paralelo com drogas como antibiótico. Quando eu tenho um antibiótico que é monopólio de uma empresa e que gastou muito para colocá-lo no mercado, e a gente entende que não pode ter um preço inferior ao que ele investiu, porque ele investiu para a melhora da saúde. Mas quando se quebra a patente, um monte de gente começa a produzir, já deu tempo de repor o que gastou, e aí dá a chance de todo mundo poder usar aquela boa droga, porque o custo começa a baixar. Né? Então todo mundo começa a ter a possibilidade de usar numa droga. E na ventilação não é diferente, é um suporte. O ideal é que a gente use a automação nas modalidades que começam o trabalho desde os ciclos controlados, desde o início da ventilação. Então, junto do ASV, que é uma modalidade que foi patenteada pela Hamilton, foi se desenvolvido após a quebra da patente, uma série de indústrias começaram a produzir esse tipo de automação. Uma delas foi a técnica chama AVA, que faz exatamente o que o ASV faz. Logo, logo vai se integrar os gases da troca gasosa para se equiparar a um Intelivent que ainda não quebrou a patente. Está para quebrar. Né? Então, o AVA é uma assistência ventilatória adaptativa que começa a atuar desde o início da ventilação mecânica, desde o segundo ciclo do paciente, conforme o que a gente definiu de volume minuto ideal para aquele paciente, através da equação de Otis, vai encontrar a melhor frequência e o melhor delta de pressão para gerar o volume mais seguro que a gente quer para aquele tipo de paciente, uma SARA, um obstrutivo, um trauma. Então a gente tem a possibilidade de usar essa modalidade desde o início. Depois que a gente acabar aqui, os ventiladores estão aqui do lado. Quem quiser ficar, eu acho que vale muito a pena para ver a facilidade que é de plotar os dados. Mas é uma coisa muito simples. Quando a gente liga, ele vai perguntar o sexo, perguntar a altura, e o próprio ventilador já calcula o peso predito. Então tem o peso predito. Ele vai te perguntar quanto de volume minuto você quer para esse paciente. O volume minuto fisiológico nosso, ele é variável, mas é de 0,7 a 1. Para cada 10 quilos de peso, 1 litro de volume minuto. Então 70 quilos, 7 litros por minuto. 80 quilos, 8 litros por minuto. Geralmente é o fisiológico. E a gente coloca no paciente que não tem uma doença pulmonar grave 100% do volume minuto, porque eu não sei se aquilo vai ser o ideal para ele ainda. A gente começa com 100%, que seria o peso corporal dividido por 10 litros por minuto. Né? Só que, às vezes, vai ser muito. Eu vou colocar, eu quero 100%, mas não quero que passe de 7 ml por quilo, por exemplo. Vai perguntar um limite de volume que você quer, volume corrido em cada ciclo. Para a equação de Otis ser direcionada para aumentar volume ou para aumentar frequência.
Se você coloca limite de volume, eu não posso aumentar o volume acima do que você quer, 8, por exemplo. Então a equação vai dar preferência a aumentar a frequência, para aumentar o volume minuto, para ajustar o CO2, que a gente vai recuperar da gasometria. E vai refazer esse ajuste, que pode ser tanto para baixo, se está com 100% o CO2 está muito baixo, né? Está com hipocapnia, eu posso fazer uma ventilação aquém, 75% do volume minuto, para o CO2 entrar na faixa padrão. Por outro lado, se com 100% o CO2 está 70%, 80%, eu posso jogar o volume minuto para 200% até 300%. E vou ajustando conforme a ventilação alveolar pelo PCO2. Ok? Então, esse é o ajuste inicial que a gente faz, muito simples. A preocupação é de não superar pressões, não superar volumes. Então, a gente, em seguida, vai fazer limites, os alarmes de limite de pressão máxima e mínima e os alarmes de frequência, volume e volume minuto. Quando a gente plota os alarmes e a meta que a gente quer ventilatória, ele vai construir uma curva de volumes minutos, diferentes volumes para diferentes frequências, e uma faixa chamada faixa de proteção, a faixa segura, onde o paciente pode caminhar sem ter uma lesão conforme os dados que eu coloquei nos alarmes. Eu criei uma zona de segurança. Então o ventilador, a cada ciclo, ele vai tentar localizar o paciente onde ele está, no volume e na frequência. E vai mostrar os objetivos que a gente colocou na regulagem desse alarme. Então, por exemplo, olha aqui, a zona de segurança está dentro desse tracejado. Se o paciente está nessa posição, ele tem um volume corrente elevado com uma frequência muito alta. É um paciente que está em hiperventilação. O que o ventilador vai fazer? Ele vai reduzir o delta de pressão e reduzir a frequência para tentar jogar o paciente para o ponto ideal, sem a necessidade da gente estar ali no aparelho fazendo esse ajuste manualmente. Então, olha esse paciente. O ponto ideal dele ficar é aqui. Ele está aqui, ó, amarelinho. O que o ventilador vai fazer? Ele tem um volume corrente que está abaixo do que eu coloquei como seguro para ele, uma frequência aqui em torno de 20, né? 15, 20. Então ele vai aumentar o delta de pressão para jogar esse volume um pouco para cima e esse paciente ficar no ponto ideal. Então sempre ajustando para aquele ponto ideal que a gente configurou com o volume minuto-alvo e os limites de alarme de pressão, de volume, de frequência que a gente colocou lá no início. Esse pacientinho aqui, ó, o volume está um pouquinho acima e a frequência acima. Ele vai diminuir a frequência, diminuir o volume e jogar o paciente para cá, diminuindo o delta de pressão. Porque a modalidade, tanto a ASB como a AVA, eles ventilam a pressão, o delta de pressão. Só que esse ajuste do delta de pressão é baseado no volume corrente ideal que a gente pediu para que ele fizesse, baseado na equação de Otis, que é muito grande, e o aparelho faz sozinho para a gente, né? Então evita esse trabalho. Mas é seguro a gente deixar o paciente assim? E se esse controle for acima do que eu quero e causar mais dano? Então a gente precisa avaliar se é eficaz, se é seguro, se é eficiente. Então vamos para os estudos. Alguém já estudou isso? Já. Então vamos lá para ventilação automatizada em pacientes de cirurgia cardíaca. O primeiro estudo aqui randomizado. Foi randomizado o paciente para o grupo ventilação convencional, que a gente faz no nosso dia a dia, ou ventilação automatizada, que era esse modo, é o ASB, o AVA, né? Que é baseado desde o início da ventilação mecânica pela equação de Otis. E o que se viu, quando a gente olha para o volume corrente, ó, quem usou ventilação automatizada usou volumes correntes menores em relação ao volume corrente da ventilação convencional. Logicamente, para ajustar um volume minuto, a frequência respiratória ela ficou um pouco mais elevada. Mas olha isso, mudou de 14 para 15, 16, dentro de espaços de segurança, mantendo ainda uma relação muito boa de volume minuto, mas preservando o paciente de uma lesão pulmonar por não ter excesso de volume corrente. Se a gente olha para mechanical power, que é todas essas variáveis, volume, fluxo, frequência, PIP, em função do tempo. Quem teve menor mechanical power foi o grupo de ventilação adaptativa. Se a gente olhar para a pressão máxima das vias aéreas, quem usou adaptativa teve menores pressões, menor pressão de platô.
para a mesma PIP. Se tem menor de pressão de platô para a mesma PIP, a driving pressure fica, obviamente, menor. Então, eu consegui volumes correntes mais baixos, eu consegui um driving pressure mais baixo, pressão de platô mais baixa, consequentemente, mechanical power foi mais baixa. Então, é tudo que a gente quer para uma ventilação protetora para não induzir VILI, lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, isso foi uma evidência positiva. Uma outra evidência, ventilação em alça fechada, que é o AVA, o SB, né? Em comparação à ventilação mecânica convencional. Parâmetros básicos, como volume, frequência respiratória e a PIP média, ficou ali muito parecido com o que a gente esperava mesmo. Mas quando a gente olha para as variáveis mais poderosas de proteção, quando a gente olha para a pressão transpulmonar média, é o equivalente da driving pressure. Quem usou a ventilação em alça fechada, olha a driving pressure como foi menor do que a driving pressure em modalidades convencionais. Isso foi significativo. A variação da driving pressure, né, o equivalente da driving pressure, que é a pressão transpulmonar, a driving pressure transpulmonar, também foi menor. O paciente ficou mais protegido. E quando a gente olha para a média da mechanical power, a mechanical power para o grupo alça fechada ficou menor de 14. E o nível crítico é acima de 15 a 17. Então, se conseguiu uma proteção contra a VILI. E a gente vai olhar dali para frente se isso reflete clinicamente na proteção. Outro aspecto, trabalho da gente, né? A modalidade convencional depende da gente ir lá e fazer o ajuste. E o que se analisou foi quantos ajustes foram feitos numa modalidade convencional em comparação com uma modalidade adaptativa. Se a gente olhar aqui no gráfico A, o é o número de ajustes que a gente fez manualmente. Em modalidades adaptativas, a gente fez pouco ajuste manual, mas fez. E fez mais ajustes manuais na modalidade convencional. Então, aqui em torno de 14, 15 ajustes, né? Só que quando se olha, vamos lá olhar no ventilador o histórico de ajustes que não foram feitos por mim, que foram feitos pela máquina. No mesmo intervalo de tempo, a máquina fez quase 300 ajustes no dia do paciente, enquanto a gente fez 14, 15 ajustes. E é aí que está o lance da história. Eu teria perna para ajustar 200 vezes um paciente em 24 horas? Não teria. Então, se poupa o trabalho do profissional de saúde e se coloca o paciente no nível de ventilação protetora que a gente quer, que é driving pressure menor que 15, mechanical power menor que 17, volume corrente menor que 8, né? Até em termos, essa outra publicação, em termos do que foi mais ajustado. Quando a gente olha o gráfico, o cinzinho mais escuro, ó, variáveis ventilatórias, volume, pressão, frequência, foram significativamente mais ajustadas quando a gente faz tudo manual. A gente acha que realmente é o que a gente faz, mas vamos abrir o software. A hora que a gente abre o software do ventilador, o ventilador fez muito mais alterações de parâmetros ventilatórios de oxigenação, que se eu tivesse que fazer isso manualmente, eu não teria perna para fazer isso em um dia, cuidando de 10 a 20 pacientes. Então, em termos de poupar trabalho profissional de saúde, isso acontece. E aqui, essa revisão sistemática quis avaliar a efetividade, segurança, eficácia e carga de trabalho. Então, são os primeiros resultados que a gente pode dizer de modos automatizados. Porque ainda tem muita pesquisa pela frente para a gente falar de mortalidade e complicação. Mas para a gente provar que diminui mortalidade e complicação, primeiro eu preciso saber que é seguro. Né? Então, vamos ver se é. E essa revisão sistemática avaliou todas aquelas modalidades que a gente viu. Vamos separar só aquelas que a gente usa desde o início da ventilação, o modo adaptativo, né? Seria o SD, o AVA. E quando a gente olha em termos de efetividade e segurança, comparado com a ventilação convencional, o volume corrente pode ficar muito semelhante, ocorre muito menos pressões respiratórias mais elevadas, e menos frequência de reintubações depois que esse paciente foi extubado. Então, em termos de efetividade, tanto um estudo comparando com o Intelivent ou só o ESB, mostra que, aparentemente, assim, pelos dados que a gente tem efetividade e segurança pelo menos igual à modalidade que a gente usa no dia a dia. Então, se não piora, é seguro, é comparado com o que eu uso todo dia. Não piora eventos adversos, né? Em termos de resultado de carga de trabalho,
alguns estudos mostraram redução do tempo de desmame. O número de intervenções manuais foi muito menor, como a gente acabou de ver. Então, pouco o trabalho do profissional de saúde ir lá, enquanto ele está cuidando de outras coisas. E outros estudos foram neutros. Neutro significa não aumentou tempo, né? Não aumentou carga de trabalho. Então, é o ponto inicial para a gente começar agora a estudar endpoints mais pesados, como mortalidade, complicação. É tratar de segurança e eficiência. Isso aqui, ontem, né, consegui recuperar de julho essa meta-análise que compara métodos automatizados com não automatizados no desmame dos pacientes. Isso era o endpoint primário. O endpoint secundário era a mortalidade a longo prazo, complicações. Mas o endpoint primário, se a gente olhar, é muito ruim de enxergar. Então, vou aumentar aqui. Então, apesar da heterogeneidade, estudo de ventilação, a gente sofre muito por causa da heterogeneidade, né? Mas apesar da heterogeneidade, já foi um ponto positivo em mostrar que modos automatizados diminuem o tempo de desmame. Isso já é uma boa conquista, a gente conseguir tirar o paciente mais rápido do ventilador. Então, as evidências estão cada vez maiores de que é uma modalidade que tem que fazer parte do nosso cardápio diário ali de cuidado ao paciente, que pode oferecer mais segurança e eficiência na ventilação. Então, para concluir, a gente pode dizer que eles já existem, os modos automatizados já existem, estão mais disponíveis hoje para todo mundo, né? A gente pode dizer que eles superam os profissionais de saúde em ajustes oportunos. Lógico que é a gente que dá ordem, mas eu não tenho perna para ir lá o tempo todo. Então eles nos ajudam, a gente está somando o trabalho. Eu posso dizer que ele é pelo menos igual às outras modalidades, em algumas publicações até superior. Assim, auxilia muito a gente na sobrecarga de trabalho. E hoje, isso que era um desafio, começou a não ser mais. A disponibilidade era pequena, hoje não é mais. Quebraram-se as patentes. O custo era elevado, hoje não é mais, porque se quebraram as patentes. Então a gente começa a ter desafios mais suaves para enfrentar, para englobar isso no nosso dia a dia. E a gente pode dar o controle ao ventilador, mas é a gente que vai sempre manter o controle, indo de tempos em tempos checar e fazer os reajustes que forem necessários.